A sua empresa faz tudo o que deveria fazer. Tenho certeza que você posta, aparece, investe em tráfego, responde comentário, publica stories e segue um plano. Só que no final do mês, ali os números não batem. Não é que não veio nenhum resultado, Jaqueline. Vieram sim contatos, vieram curtidas, vieram visualizações. Só que veio os contratinhos bacanas, os clientes novos, os faturamentos. Será que ele cresceu de verdade? Não na proporção do esforço, tenho certeza. E aí que começa aquela dúvida que vai corroendo, né? Será que é o nicho, preço, abordagem? Será que marketing simplesmente não funciona para mim? Se você já ficou neste lugar, esse vídeo aqui é para você. Porque na maioria das vezes que eu analiso empresas de serviço nessa situação, e olha que já foram muitas, o problema não é que a empresa está fazendo pouco, o problema é que ela está fazendo errado. E eu tenho aqui 3 pontos específicos que parecem detalhe, mas estão sugando o seu resultado de uma forma assim muito silenciosa. Só que antes de eu entrar aqui nos erros, eu preciso falar uma coisa assim muito contraintuitiva, que não é falta de ação que trava o marketing da maioria das empresas de serviço, é falta de clareza. E existe aqui uma diferença enorme entre essas duas coisas. Falta de ação, você resolve postando mais, investindo mais, contratando mais. Só que a falta de clareza você só resolve quando entende onde o problema está de verdade. E o que eu vejo com frequência é empresários que tentam resolver essa falta de clareza com mais ação. Aí se movimenta muito, mas não constrói nenhum resultado. Os 3 erros que eu vou mostrar aqui existem justamente por isso, por falta de clareza em pontos que parecem resolvidos, mas não estão. Eu vou mostrar os 3 erros mais comuns. Em cada um deles vou explicar o que é, dar um exemplo real de como aparece na prática e mostrar o que ele custa para o seu negócio. No final você vai ver os 3 têm muito em comum. E esse padrão é o que explica por que tanto esforço gera tão pouco resultado. Vamos lá. Erro 1. Produzir conteúdo sem saber o que ele precisa gerar. Esse é o mais comum e também o mais invisível, porque a empresa começa a postar porque sabe que precisa assim, na presença digital. Cria conteúdo, mantém frequência, às vezes até contrata alguém para isso. Mas quando você pergunta o que esse conteúdo precisa fazer pelo seu negócio, a resposta é muito vaga. Aparecer mais? Gerar autoridade? Trazer cliente? Essas respostas elas não são estratégicas, elas são intenção. E intenção sem clareza vira somente uma produção sem direção. Na prática, o que acontece é o seguinte: a empresa posta durante meses, acumula seguidores, recebe elogio nos comentários e não sabe dizer quanto isso virou reunião, proposta, contrato. E sabe por quê? Porque o conteúdo foi pensado para gerar um alcance, não para conduzir o cliente a um próximo passo. Alcance é vaidade de métrica, quando não tem um processo conectado a ele, sabe? O custo desse erro é muito alto. Não só financeira, de tempo, energia, consistência que foram para um conteúdo que não tinha nenhuma função ali estratégica definida. Erro 2. Tentar resolver com mais divulgação o que é um problema de processo. Esse é o erro que aparece quando a empresa já tentou de tudo, só que nada funcionou. Já teve agência, já fez tráfego pago, já investiu em conteúdo, já mudou de plataforma, continua no mesmo lugar. A conclusão que o empresário normalmente tira, e eu tenho certeza que você também: marketing não funciona para o meu tipo de negócio. Não é isso. O que está acontecendo é que a empresa está tentando resolver um problema ali de conversão com solução de aquisição. Então, vem cá, deixa eu te explicar. A aquisição é o que traz o cliente até você. Divulgação, tráfego, conteúdo, tudo isso é aquisição. Conversão é o que transforma esse contato em contrato, em reunião, em proposta, em negociação, em fechamento. Quando a empresa tem esse problema de conversão, o cliente ele não chega. Ele pode até chegar, mas ele não vai fechar. Proposta que fica sem resposta, reunião que não avança, e tentar resolver isso com mais divulgação só está trazendo mais gente para um processo que está quebrado. É como ter um balde, sabe? Um buraco e decidir encher mais água. O buraco ali, ele vai continuar. A água vai continuar saindo. O esforço vai continuar crescendo. E o resultado
continua não vindo na mesma proporção. O custo desse erro não é só financeiro, é o desgaste de acreditar que marketing não funciona para você, quando o problema está completamente em outro lugar. Erro 3. Tomar decisão toda semana sem saber o que está de fato funcionando. Esse é o erro silencioso que multiplica os outros dois. A empresa não vê resultado, então muda de estratégia, troca de abordagem, testa canal novo, altera o conteúdo, experimenta formato diferente. Em 2 meses não dura tempo suficiente para gerar esse dado real, sabe? E aí vira um ciclo. Muda, espera um pouco, não vê resultado imediato, muda de novo. Então o problema aqui não é só que a empresa perde tempo, é que ela nunca acumula um aprendizado. Cada mudança apaga o dado anterior. E sem dado, não tem direção. Sem direção, não tem decisão inteligente. E sem decisão inteligente, o ciclo ele vai recomeçar. Eu já vi empresa que em 6 meses passou por 3 agências, 2 formatos de conteúdo, 4 estratégias de tráfego, sem nunca ter parado para entender o que o dado anterior ali estava dizendo. O custo desse erro é acumulado, que ele faz a empresa gastar mais, aprender menos e ficar mais perdida em cada ciclo. Vem cá, você percebeu aqui que os 3 erros ele tem um padrão? Em nenhum deles o problema é fazer pouco. A empresa está apostando, investindo, mudando, tentando. O problema é não saber onde mexer, conteúdo sem função definida, mais divulgação para um processo de venda que não está funcionando, mudança constante, sem acumular dado e tudo isso dá aquela sensação de movimento, sabe? Só que movimento sem direção não é crescimento, é desgaste. E o que eu vejo com mais frequência não é uma empresa preguiçosa, é a empresa que está muito no lugar errado, sem ter clareza suficiente para identificar isso sozinho. No final, o marketing ele não trava porque falta ação, trava porque falta clareza sobre o que está quebrando o resultado. Clareza você não consegue de dentro. Não quando você está dentro de um negócio, operando no dia a dia, tentando resolver tudo ali ao mesmo tempo. A clareza ela vem quando alguém de fora olha para o seu negócio com distância suficiente para ver o que você não está conseguindo ver. Então, se você se reconhecer em algum desses 3 pontos, se você sente que está fazendo tudo e mesmo assim não vê o resultado na proporção que deveria, provavelmente tem algo aí na base que não está muito claro. Eu tenho um material aqui que te ajuda a organizar isso de forma prática. Ele está aqui na descrição.